Se você não quer ser mais um que perde dinheiro com Bitcoin, esse vídeo é para você. Justamente, o Bitcoin é um dos melhores ativos da história, é o melhor lugar onde você poderia ter colocado teu dinheiro nos últimos 15, 16 anos e ainda assim tem muita gente que perdeu dinheiro com Bitcoin. Pois é, parece ridículo, mas realmente é verdade. E justamente acontece porque essas pessoas estão cometendo alguns erros que até são fáceis de perceber, só que, cara, a maioria das pessoas nunca vão perceber essas coisas. Então vamos falar um pouco disso daqui hoje. Primeira coisa que você tem que se atentar para não estar fazendo é não comprar apenas em momentos de euforia. O mercado ele é cíclico, cara. Então assim, vão ter vários momentos em que o preço vai estar subindo, explodindo e o sentimento do mercado vai estar de plena euforia. Tá todo mundo querendo comprar. E justamente são momentos que você acaba sendo tomado por esse sentimento do mercado e você vai junto com ele. É justamente o efeito manada. Então, se você apenas comprar Bitcoin no momento de extrema euforia, você vai estar geralmente pagando preços mais caros do que o normal. E aí é assim, o que que acontece? Não é apenas o fato de você ter comprado mais caro, isso por si só de fato, cara, realmente não importa se você está pensando em segurar o Bitcoin por vários anos. O grande problema é que quando você compra em momentos de ganância extrema do sentimento de mercado, geralmente o mercado dá uma leve corrigida ou até mesmo uma corrigida mais forte. Então vamos dizer que você comprou, sei lá, 100 mil dólares o Bitcoin. Você comprou, independente da quantidade, mas você comprou em 100 mil dólares e do nada ele cai para 90. Você literalmente comprou no topo dele e ele cai para 90 e você já vai estar no negativo. Então você já vai entrar estando no prejuízo. Então isso para o teu psicológico é muito ruim. Por isso que o ideal é você não comprar apenas em momentos de euforia. Não tem problema você comprar nesses momentos se for parte da tua estratégia, se não for apenas naquele momento que você compra, que a gente vai até falar daqui a pouco. Então, outra coisa é evite de acompanhar notícias, até por isso que eu falo, não acompanhe notícias, porque você acaba sendo influenciado por essas notícias. E uma coisa é fato, independente do que esteja acontecendo, sempre existe uma narrativa para explicar o que está acontecendo. Então, se o preço do Bitcoin está caindo muito forte, vai existir uma narrativa para explicar isso. Se ele está subindo, tem uma narrativa também. Então, você tem que ficar um pouco à parte dessas narrativas, porque você começa a ser influenciado por ela e você esquece exatamente o principal, que é você ter paciência e guardar teus bitcoins, suas moedas pro longo prazo, cara. Até por isso que eu digo que você não deve comprar quantidades muito grandes de uma vez só. Existem vários cenários, vários casos diferentes. Pode ser que você tenha já um patrimônio grande e você quer começar a colocar ele no Bitcoin. Existe também o caso de você só estar querendo colocar parte do teu salário mensalmente. Então são dois cenários diferentes. Uma pessoa tem muito dinheiro já para colocar de uma vez só e outra vai acumular de forma mais fragmentada, né? Se você tem mais dinheiro acumulado, não compre ele de uma vez só, tudo em um preço, porque que nem eu falei, pode ser que você pegue momentos de euforia muito grande. E aí, claro que no longo prazo vai dar certo. Depois de 6, talvez 1 ano, 2 anos, você vai voltar a ficar no positivo. Só que você pode fazer compras um pouco mais estratégicas para você não ficar sofrendo de fato, sabe? É um sofrimento completamente desnecessário. Eu acho que compras mais agressivas fazem muito sentido se o mercado está muito baixo, sabe? Se ele caiu bastante já, os preços estão derretendo. E aí sim, cara, você pode realmente ser um pouco mais agressivo, você pode até acompanhar alguns indicadores. O MVRV é um maravilhoso para você achar fundos de mercado e literalmente fundos cíclicos, não fundos de meses, de curto prazo. Isso é muito difícil de você conseguir acertar. Então, o que eu recomendo é você comprar picotado. Se você tem um salário, você quer colocar sempre parte dele em Bitcoin, compre todo mês uma parte. No longo prazo, ao longo do tempo, você vai ter um valor médio. Você não vai ficar desesperado se o preço cair ou não. Se ele cair, você vai comprar mais barato. E se ele subir, você está no lucro. Então, tanto faz. Outra coisa extremamente importante é você analisar em qual momento a gente está do ciclo. Por exemplo, quando eu comecei a comprar Bitcoin, eu cheguei basicamente na metade do ciclo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei
no começo esperando preços muito mais baixos que nunca mais iam chegar. Chega uma hora com os preços do Bitcoin que ele passa de um certo preço que ele não vai mais voltar. E aí você tem que saber que não adianta você ficar esperando, você vai ficar guardando muito dinheiro e o preço vai continuar subindo. Então é importante você saber exatamente onde que a gente está. Que nem a gente está no final de ciclo, no começo, no meio. Começo de ciclo, os preços vão estar mais baratos, muito mais baratos. É bem provável que o sentimento do mercado seja muito negativo, as pessoas já não gostam do Bitcoin, sempre é assim, é cíclico. As pessoas não estão mais falando tanto do Bitcoin, é bem provável que esse canal aqui nem esteja crescendo tanto nesse cenário, porque os preços caíram muito, então as pessoas estão evitando de colocar dinheiro. E contra-intuitivamente, esse é o melhor momento para você comprar mais. Nesse caso, se você percebe onde que você está nesse começo de ciclo, é um bom momento para você comprar quantidades maiores, principalmente se você tem um capital mais acumulado, já tem um patrimônio que você quer migrar para o Bitcoin. Se você já está no meio do ciclo, talvez você não vai conseguir comprar ele em preços tão baixos, só que você pode fragmentar teus aportes, justamente porque mesmo no meio do ciclo, ainda assim existem algumas oportunidades de pegar preços mais baixos, que nem ano passado teve. Apesar de ter sido meio do ciclo, teve uma grande queda no Bitcoin, acho que foi ele saiu de 70 mil dólares, foi até 49, se eu não me engano, foi uma queda muito boa, deu para pegar preços muito mais baixos. Só que ele não chegou a preços como 20 mil dólares, que nem foi no começo do ciclo. E se você está já no final do ciclo, você pode continuar entrando, pode continuar comprando parcelado, de forma mais picotada. Talvez você tenha que ter um teto até qual preço você vai continuar comprando. Depois disso você vai começar a vender, se for da tua estratégia. E se for da tua estratégia só acumular e comprar indefinidamente, você vai comprar independente do preço, não importa, você não vai querer vender. São estratégias válidas, as duas são perfis de pessoas diferentes que vão adotar, depende realmente do que você quer, não tem um certo ou errado. E outra coisa extremamente importante, você tem que ter paciência e entender que Bitcoin é um jogo de longo prazo, não é um jogo de acertar operações curtas, não é trade, cara. Por isso que o Bitcoin, apesar de muitas vezes a gente acabar falando de investimento em si, de investir em Bitcoin, ele de fato, se você pega a terminologia correta, ele não é investimento. O Bitcoin ele é uma poupança, ele não sobe de preço por ele mesmo, ele não é que nem uma ação que vai valer mais, ou que uma empresa, você está colocando o seu capital em uma empresa para ela gerir ou para ela crescer, é uma aposta de certa forma, porque você depende de um terceiro, você não está emprestando o teu dinheiro para ninguém te pagar com juros, por isso que o Bitcoin não é investimento, ele simplesmente é uma poupança. Ele é igual o ouro, cara, o único papel dele é preservar poder de compra ao longo do tempo, é justamente uma reserva de valor. E claro que muita gente vai usar ele como uma forma especulativa, então vai tentar ganhar dinheiro, vai talvez se alavancar, que seria uma forma de você ficar mais exposto ao preço, só que você tem mais riscos também de perder todo o teu dinheiro. E aí que tem que ter essa grande diferença de mentalidade, de entender que o Bitcoin é um jogo de longo prazo. E é quase que um jogo de longo prazo garantido. Se você ter paciência, se você comprar de forma recorrente, você vai ter como ganhar muito dinheiro no futuro. Então, mesmo que você veja um pouco o Bitcoin como investimento e você esqueça qualquer outra característica inerente dele, desde da parte da questão de ele ser descentralizado ou de ser inconfiscável, você ainda assim consegue se beneficiar financeiramente dele, e é um preço, de certa forma uma recompensa que é dada a quem confia em todo o protocolo dele, em toda a ideia e a filosofia por trás do Bitcoin. Só que você tem que parar de achar que você vai ficar rico em curtíssimo prazo, que você não vai ter que mais trabalhar nem se especializar em qualquer coisa para ganhar mais dinheiro, e você não pode achar que você entende mais do mercado do que ele mesmo. Então, operações de curtíssimo prazo cara, é uma forma de você estar torrando o teu dinheiro. Se você quer fazer isso, gaste esse teu dinheiro de outra forma. Vá doar para alguém, cara, esse dinheiro, porque se você ficar fazendo operações no mercado, entendendo o Bitcoin como um investimento puro e como especulação, você vai perder dinheiro.
É um fato. Porque nas primeiras grandes quedas que vão vir, cara, infelizmente, não tem. Isso faz parte da natureza do Bitcoin. Ele é literalmente um ativo que sobe muito, não tem como você querer que ele só suba muito, ele vai cair muito também. Tem diminuído, sim, só que ainda assim ele é um ativo que tem movimentações muito mais agressivas do que qualquer outra coisa. Só que no longo prazo ele tem preservado o poder de compra e tem ganho o poder de compra. Por isso que você tem que parar de ver esse escopo de às vezes um ano, cara, um ano é muito pouco. Veja 4, 5 anos, é quase que factível que ele vai continuar subindo, desde que ele continue tendo todas as características preservadas dele. E muito provavelmente ele vai. Por isso que você tem que entender novamente que a paciência sempre vence o imediatismo. As pessoas hoje, no mundo moderno, têm preferência temporal alta, elas pensam apenas no hoje, cara, no curto prazo. É um imediatismo absurdo. É só você ver a grande epidemia que tem, cara, de jogos de tigrinho, jogos de azar. Até mesmo as pessoas olhando não só o Bitcoin, mas qualquer forma sei lá, de mercados financeiros como uma grande especulação, uma grande aposta. As pessoas querem trilhar o caminho fácil, só que o caminho fácil não traz frutos. Ele vai te roubar, cara, ele vai perder, você vai ser literalmente roubado financeiramente e também tempo de vida, que é muito valioso. Então, comece a perceber esses pontos que eu falei, você vai ver que vai ficar muito mais simples o Bitcoin. E ainda assim, que nem eu falei, cara, esse é um canal especificamente sobre o Bitcoin, porque é o que eu acredito que de fato vai preservar poder de compra e vai te dar mais poder de compra no futuro. Então não adianta eu querer falar aqui sobre bolsa, sobre renda fixa, se não é algo que eu acredito de fato, sabe? E não só eu não acredito, mas matematicamente, estatisticamente, não tem dado certo, ainda mais no Brasil, cara. Se você até quer investir fora do Brasil, excelente. Tem como ganhar muito dinheiro, como preservar poder de compra, só que no momento atual do mundo, o Bitcoin é o ativo que está sugando toda a liquidez, cara. Ele está sugando todo o dinheiro no mundo. E ele vai continuar fazendo isso, porque a natureza dele é justamente ser um sugador de dinheiro, cara. Todo o dinheiro que está sendo impresso no mundo, todo o dinheiro de ativos, tudo está indo para o Bitcoin. E ele está em um momento muito inicial ainda de adoção. Não acredite nessas ideias de que o Bitcoin já subiu demais e que ele não vai subir. Todo mundo que falou isso em todos os ciclos passados, você vê pessoas falando isso em todos os momentos, todas estavam erradas. Todas continuaram falando coisa errada sobre o Bitcoin. E quanto mais você estudar sobre o Bitcoin, quanto mais você entender sobre ele, mais confiança você vai ter nele. Isso é um fato. No começo, quando eu comecei a me interessar por Bitcoin, eu ainda assim, eu conseguia perceber vamos dizer, o valor dele, só que eu ainda tinha um pouco de medo, eu ainda não sabia o quanto colocar de dinheiro, e quanto mais você estuda, você olha para trás e você se arrepende de não ter começado antes, sabe, de não ter colocado dinheiro, uma quantidade maior de uma vez só, ou em momentos oportunos, claro, mas você se arrepende de não ter confiado de fato. Existe até aquela frase em inglês, put your money where your mouth is. Então, basicamente, coloque seu dinheiro onde tua boca tá. Porque você tá falando sempre sobre isso. Eu falava, eu entendia, eu gostava disso, só que eu não coloquei um dinheiro tão grande. E quanto mais eu confio e quanto mais eu estudo, mais é imprescindível que eu coloque uma parte cada vez maior do meu patrimônio em Bitcoin. E esse patrimônio vai crescer absurdamente e vai chegar um momento que ele vai ser 90%. Quase 100% em Bitcoin, de tanto que ele sobe diferente das outras coisas. E lembrando, não é só que ele sobe porque ele está valendo mais, ele sobe também porque todo o resto das moedas estão valendo menos. Não é só a operação dele subindo, mas sim do resto caindo. Vai ter cada vez mais dólar, vai ter cada vez mais euro, vai ter cada vez mais real, principalmente existindo. A cada 4, 5 anos ele vai dobrar talvez a quantidade de real. Quando dá grandes crises, como foi a do Covid, o negócio explode, cara. A quantidade de dinheiro explode porque os bancos centrais vão imprimir dinheiro para salvar governos, para salvar bancos, para injetar dinheiro para salvar a economia. E aí você vai ser diluído, você vai ser destruído, tudo que você guardou, o teu salário vai valer cada vez menos, não
em número, em nominal, mas sim em valor real. Você vai comprar cada vez menos. E você não vai ser ajustado, cara, pela inflação real. Você vai ser ajustado, ó, lá 4, 5% ao ano a mais do teu salário, só que isso não é de fato a inflação real, cara. Não é a quantidade de dinheiro que está sendo criada do zero por todos esses monopolistas da máquina da impressora. E não é a impressora física apenas, até bancos comerciais, cara, fazem empréstimo, eles não têm esse dinheiro em caixa. E isso é uma forma de criar dinheiro do zero. O sistema todo tá errado, cara. Você vai deixar um governo ou um estado que seja acabar com tudo que você trabalhou e que você guardou na sua vida inteira? Eu acho que não é razoável, eu acho que você também não quer isso. Deixa um like, se inscreve no canal e fala aqui embaixo se você já cometeu algum erro desses. Eu já. Então, vamos conversar aí. Valeu!